Fala, concurseiro! Sou o professor Marcelo Santos e você é muito bem-vindo à nossa segunda aula de Direito Penal Militar e nós vamos dar continuidade ao que a gente já começou na primeira aula e só para a gente recapitular, joga aí para a lousa para a gente lembrar o que nós já falamos. Só para confirmar, crime militar, conceito que nós trouxemos e o que a gente aprendeu sobre as mudanças de 2017. Nós sabemos que hoje em dia, para que uma conduta seja considerada crime militar, pode estar prevista somente no Código Penal Militar, pode estar prevista somente no Código Penal ou na legislação penal comum, ou pode estar previsto nos dois ao mesmo tempo. Nós demos alguns exemplos lá na primeira aula. Que o critério de classificação de crime militar, o principal critério, passou a ser o critério ratione materiae. Nós vimos que antigamente, era só o que estava escrito no Código Penal. Hoje não. É quem vai julgar competência em razão da matéria. Mas tem que ter algumas combinações para que um juiz possa julgar uma conduta como crime militar. E essas combinações, nós vimos que é em razão do local, que é o critério ratione loci, critério em razão do tempo ou do momento em que a conduta foi praticada, ou seja, critério ratione temporis. E também vamos analisar tanto a pessoa que cometeu quanto a pessoa que foi vítima da conduta, que é o critério ratione personae, tá bom? Pessoa que praticou ou pessoa que foi vítima. Joinha? Então, dando continuidade a tudo isso, pessoal, você tem que saber responder aquilo para saber responder também a uma das principais perguntas, uma das mais repetidas perguntas que você vai ver em concurso público, que é a diferença entre crime militar próprio e crime militar impróprio, tá joia? Então, como é que você vai saber para diferenciar, começando aí com crimes militares próprios? Para você conceituar uma conduta como crime militar próprio, ela vai ter que atender simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a duas condições. A primeira condição é que a conduta seja prevista somente no Código Penal Militar. Primeira condição, a conduta só pode estar prevista no Código Penal Militar. Segunda condição, ela só pode ser praticada por militar da ativa. Marcelo, militar aposentado então não pode? Não pode. Civil não vai praticar crime militar próprio? Via de regra não, tá bom? Então, atendendo essas duas condições, você vai considerar como crime militar próprio. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente conhecer melhor, O exemplo do ingresso clandestino e o exemplo aí da violência contra superior. Tanto um como o outro só tem previsão no Código Penal Militar, tá? E também só pode ser praticado por militar negativo. Toma cuidado aqui. O ingresso clandestino realmente só tem conduta prevista no Código Penal Militar e a violência contra superior também só tem conduta prevista no Código Penal Militar, mas tem um peguinho aqui, tá joia? O ingresso clandestino não é crime militar próprio. O ingresso clandestino não é crime militar próprio, enquanto a violência contra superior é crime militar próprio. Tá joia, Marcelo? Eu não entendi porque um é crime militar próprio e o outro não é, já que os dois têm previsão só no Código Penal Militar. Eu já vou explicar para você. Eu falei que você tem que atender simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, duas condições, que é a previsão só no Código Penal Militar e ser praticado somente por militar da ativa. Sendo assim, o ingresso clandestino, apesar de ser previsto só no Código Penal Militar, também pode ser praticado por civil, gente. Se é praticado por civil, não é crime militar próprio, você vai chamar de crime militar
próprio ou crime impropriamente militar, tá joia? Agora, a violência contra superior, ele só tem previsão no CPM e só pode ser previsto, isso pode ser praticado por militar da ativa, tá joia? Então, por isso que um vai ser próprio e o outro não, porque somente um deles tem as duas condições ao mesmo tempo, joinha? Vamos então agora para o conceito de crime militar impróprio. Bora aqui. Pode passar? Tá? Antes do conceito, eu só queria trazer uma coisinha aqui. Já ia pulando, já ia passando, tá joia? Nós vimos, né, essas condições, previsão somente no CPM e só poder ser praticado por militar da ativa, mas todo mundo sabe que banca examinadora adora uma exceção. E nós temos aqui uma exceção, um crime militar próprio que só pode ser praticado por civil, que é o crime de insubmissão, tá? Insubmissão. Marcelo, como assim? Insubmissão é crime militar próprio, mas é praticado por civil. Ele só tem previsão no Código Penal e ele cai em prova, tá? Mas por que só pode ser praticado por civil? Em que consiste essa conduta? A insubmissão é quando a pessoa é convocada para o serviço militar, tá joia? E aí, no momento da incorporação, ou ela não vai, ou ela vai e acaba saindo ali, né, pela tangente para não incorporar. Então, nessa situação, se a pessoa não incorporou, então ela ainda não é militar, mas ela será julgada por crime militar próprio, tá? Ela vai ser incorporada e julgada pela Justiça Militar, mas isso é só uma exceção, tá joia? Então, vamos lá. Banca perguntou, em regra, um crime militar próprio só pode ser praticado por militar da ativa, certo? Mas admite exceções? Admite. O crime de insubmissão, que só pode ser praticado por civil, tá bom? E outra coisa muito importante, gente, crimes com os mesmos nomes, olha só, mas a descrição da conduta é diferente. O que vai acontecer nessa hipótese? Você vai considerar que só existe no Código Penal Militar, e eu trouxe aqui para vocês, que já cobrou em prova, a omissão de socorro. Você tem a omissão de socorro no Código Penal Militar e você tem a omissão de socorro no Código Penal Comum. Acontece que lá no Código Penal Comum, a omissão de socorro é deixar de prestar socorro com alguém, né, quando você tinha uma obrigação legal de prestar. Só que no Código Penal Militar, gente, isso aqui só quem pode praticar é comandante de navio que deixar de prestar socorro quando encontrar uma embarcação, né, vindo a naufrágio. Então, se ele não prestar o socorro com ele podendo, então cometeu esse crime que só pode ser praticado com ele. E a conduta, ela é descrita diferente no Código Penal Comum, né? Pratica o crime quem entenda a obrigação de fazer, não faz, tá bom? Então, quando tem crimes com nomes idênticos, mas condutas diferentes, você vai considerar que existe somente no CPM. Joinha? Então vamos ali para o próximo slide. E agora sim, vamos ver o conceito de crime militar impróprio. O crime militar impróprio pode ser praticado por militar da ativa, ou seja, um militar que está trabalhando, por militar inativo, galerinha que já se aposentou, e também pode ser praticado por civil, tá bom? Então, crime militar impróprio ou impropriamente militar, pode ser praticado por essa galera toda aí, tá bom? Pode ter previsão no Código Penal Militar, que nem nós já falamos do ingresso clandestino. Pode ter previsão só no Código Penal Comum. Nós já falamos aí, né, na legislação penal comum, perdão, do abuso de autoridade. E também pode ter previsão nos dois ao mesmo tempo, tipo o quê? Lesão corporal, tá joia? Militar da ativa pode praticar lesão corporal? Pode. O inativo também pode? Pode. O civil também pode praticar lesão corporal? Pode. Então, se todos eles podem praticar, tem previsão no Código Penal Militar, no Código Penal Comum, ou até nos dois ao mesmo tempo, então você considera a conduta como crime militar impróprio e será julgado pela Justiça Militar. Lembrando que civil só vai cometer crime militar se a vítima for, né, militar federal. Militar estadual não rola. Ou então patrimônio militar federal.
muito importante, vai cair na questão 37 da sua prova. Crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militares. Galera, isso aqui despenca em prova e teve alteração por conta aí da reforma de 2017. Tá joia? A regra é crime doloso praticado contra a vida de civis por militares vai ser julgado por quem? Pela justiça militar ou pela justiça comum no tribunal do júri? Olha aí, gente, ó. A regra é justiça comum, tá bom? Justiça militar só de maneira excepcional, é uma exceção. Então, o militar estava de serviço, matou o paisano, já era. Vai para a justiça comum, vai rodar no tribunal do júri, não tem para onde correr. Joinha? Marcelo, tem um probleminha só. Eu não sei o que é um crime doloso contra a vida de civil. Dá um help aí. Vamos lá aprender então. Vamos lá. Conduta dolosa. Primeiramente, conduta dolosa. O que é isso? A conduta dolosa é aquela intencional. Lembra daquele episódio na esplanada dos ministérios em Brasília, em que o repórter ali safado falou que fez uma montagem ali para deixar pensar que o oficial sacaneou com eles, com spray de pimenta? Ele chegou no oficial e perguntou, capitão, por que você jogou spray de pimenta na gente? Ele respondeu, porque eu quis. Eu joguei porque eu quis. Então você tem uma conduta intencional, então é uma conduta dolosa. Se você fala de crimes contra a vida praticados por civis de forma dolosa, é porque o militar matou porque ele quis. Joinha? Dando prosseguimento então. Se a conduta dolosa é aquela feita intencionalmente, a conduta culposa é aquela em que não se verifica intenção, mas você atuou de forma descuidada, tá? Você atuou de forma relapsa, e isso pode acontecer por uma imprudência, porque você teve excesso de confiança, pode ser por uma imperícia. Imperícia é quando você tem um treinamento, você tem um ofício ou uma arte e você não aplica direito o seu treinamento, tá bom? Ou então pode ser por uma negligência. Você foi omisso no cuidado. Você passa no concurso para a polícia, a primeira coisa que falam para você quando você ganha a sua arma é: nunca deixe a arma debaixo do banco do carro, né? Debaixo do banco do motorista do carro. E aí quando você vai para a balada e não deixam você entrar na balada, você vai e faz o quê? Você volta pro carro puto e aí fala: já sei, eu vou colocar minha arma debaixo do banco do motorista, porque um vagabundo nunca iria pensar em colocar lá. E aí o vagabundo vai roubar a arma da corporação e você vai responder pelo quê? Você vai responder por peculato culposo, porque foi negligente. Você não queria que roubassem a arma, mas você foi tão vacilão que deixou a porcaria da arma dentro do carro. Bacana? Então, nessas situações, tem uma conduta culposa. O militar matou o paisano sem querer, ele vai ser julgado aonde? No tribunal do júri ou vai para a justiça militar? Gente, se foi por querer, é tribunal do júri. Mas se a conduta é culposa, é justiça militar. Matar paisano sem querer, justiça militar. Recapitulando. Crime intencional praticado por militar contra a vida de civil, tá? Não importa se é consumado ou tentado. Quem é que vai julgar? Tribunal do júri, ou seja, justiça comum. Essa é a regra. Mas regras têm o quê? Exceções. E onde é que a gente vai ver exceção? Código Penal Militar. Mesmo sendo intencional, vai ser julgado pela justiça militar. Quando o militar praticar o crime doloso, a defesa da instituição. É Esparta, moleque. Pode falar mal das Forças Armadas, não. Tá bom? Segunda exceção. Abate de aeronaves
que invadem o espaço aéreo brasileiro. Não interessa, meu irmão, invadiu o espaço aéreo, não obedeceu a ordem, mete bala ali no avião e derruba. Terceira exceção, diante de atribuições estabelecidas pelo próprio presidente da República ou de atribuições estabelecidas pelo próprio ministro da Defesa, tá bom? Nessa situação aqui também, durante a operação matou um paisano, matou um civil, será julgado pela justiça militar e não pela justiça comum, mesmo sendo um crime doloso contra a vida. E a última exceção, gente, foi uma coisa que nós tem pouco tempo que vimos, né, que é a manutenção da ordem pública. Nós presenciamos aí na intervenção federal no Rio de Janeiro, tá bom? Então o militar matou paisano naquela situação, naquele contexto, então também será julgado pela justiça militar. Então todas essas situações que nós vimos aqui, todos esses contextos, fazem com que haja um deslocamento da competência da justiça comum para a justiça militar. Você deixa de ir para o tribunal do júri e será julgado pela justiça militar. Então, tomem cuidado. Tem uma coisa que tem que tomar cuidado aí. Olha só. Latrocínio, crime culposo contra a vida de civil, crime culposo ou doloso contra a vida de militar praticado por outro militar, tá? Isso aqui é cobrado direto em prova. O que é latrocínio? Você lembra o que é latrocínio? É o famoso roubo seguido de morte. Tá? Roubo seguido de morte. Um militar roubou o camarada, o cara reagiu, foi, meteu bala no camarada, né? Então era um peba Mike de farda. Nessa situação, ele vai para o tribunal do júri ou ele vai para a justiça militar? Marcelo, latrocínio é crime contra a vida? Não é, gente. Tem que lembrar que latrocínio é crime contra o patrimônio. Então ele não será julgado pelo tribunal do júri, ele vai cair na justiça militar. Segunda hipótese que nós falamos aqui para ter cuidado. Crimes culposos contra a vida de civil. Você só vai para o tribunal do júri se o crime for doloso. Se for culposo, não é tribunal do júri. Se for culposo, inclusive, você vai para a justiça militar. E, na última parte aqui, crime culposo ou doloso contra a vida de militar, praticado por outro militar, tá bom? Ou até praticado por civil mesmo. Nessas três hipóteses, tudo vai para a justiça militar. Só lembrando que civil só será julgado pela justiça militar se ele praticou um crime contra um militar federal, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso segundo encontro e a gente se vê na terceira aula. Um forte abraço para você.